Oi, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia Pra Ver e hoje eu vim com uma lista com 10 escritores japoneses, bom pra quem gosta ou quer conhecer um pouco mais da literatura do Japão. Se eu não me engano, faz mais de um ano, sabe? Um ano e meio por aí, que eu prometi fazer uma lista dessas aqui pro canal. Então, com um atraso absurdo, finalmente eu tô publicando esse vídeo por aqui. A ideia foi basicamente fazer uma espécie de guia, sabe? Um guia para quem tá querendo começar a ler literatura japonesa. Uma espécie de guia resumido, sabe? Então eu vou falar um pouco sobre a vida e sobre a obra de cada um desses autores ou autoras, e também vou deixar aqui embaixo na descrição uma lista bem grande com várias sugestões de leitura. Eu já adianto também que essa é a primeira lista, tá? Eu acho que ainda em 2018, ou no mais tardar em 2019, eu tô publicando uma outra lista com mais escritores da literatura japonesa. É importante ressaltar aqui também que essa é uma lista baseada nas minhas leituras, ou seja, são sugestões de escritores e escritoras que eu gostei. Isso quer dizer que tem vários autores e autoras famosos e conhecidos que eu não vou citar aqui dessa vez porque eu ainda não li ou porque eu li muito pouco para falar alguma coisa. Esses escritores muito provavelmente vão entrar na lista seguinte, né? Nessa que eu acabei de falar que eu pretendo fazer aqui pro canal. Bom, vamos lá, eu vou começar então com um escritor chamado Ryonosuke Akutagawa, que para muita gente é o grande nome do conto japonês na sua fase mais moderna. O Akutagawa nasceu em Tóquio em 1892 e se tornou muito reconhecido, principalmente por causa dos seus contos. Ele publicou mais de 100 contos ao longo da carreira. Muitas dessas histórias dos contos eram marcadas por um traço mais autobiográfico, sabe? Isso principalmente no final da vida do autor, quando ele já estava meio que doente, sabe? Sofrendo com alucinações. Um bom livro para conhecer a obra do Akutagawa é esse aqui da editora Eda, chamado Rashomon, ou Rashomon, né? Muita gente chama de Rashomon também. Rashomon e Outros Contos. Os dois primeiros contos desse livro foram inclusive a base do filme também chamado Rashomon, sabe? Que no caso foi feito pelo Akira Kurosawa, o famoso diretor japonês Akira Kurosawa. Todas as histórias do Akutagawa, sabe, são minuciosamente trabalhadas, o que torna a experiência de leitura muito interessante. Além disso, ele fala de tudo um pouco, sabe, desde contos de mistério, de morte, sobre religião, até contos sobre a modernização do Japão. O próximo autor da lista é um dos meus favoritos, no caso é o Kenzaburo Oe, que ganhou, né, o famoso prêmio Tanizaki em 1967 e também recebeu o Nobel de Literatura em 1994. Kenzaburo Oe nasceu na província de Ehime em 1935 e é formado em literatura francesa pela Universidade de Tóquio. Assim como o Akutagawa, a obra desse autor também é muitas vezes autobiográfica. Ele também trabalha muito temas políticos, temas filosóficos, fala bastante sobre violência e sobre sexualidade. O meu livro favorito dele se chama Uma Questão Pessoal, que conta uma história bem pesada, sabe? No caso de um pai que se recusa a aceitar o próprio filho só pelo fato de que ele nasceu com uma anomalia cerebral. O curioso é que esse livro conta uma espécie de história oposta ao que aconteceu de fato com o próprio Kenzaburo Oe, que no caso teve um filho que nasceu com autismo, mas que foi, né, completamente acolhido pela família. Se você gosta desses livros mais pesados, sabe, mas que te fazem refletir bastante, eu acho que o Kenzaburo Oe pode ser uma boa leitura. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Yoko Ogawa, que é uma autora japonesa que eu conheci há pouco mais de um ano, mas que me impressionou logo de cara. A Yoko Ogawa é uma renomada escritora que nasceu em 1962 na província de Okayama. A obra dela é marcada tanto por personagens muito ricos no aspecto psicológico, quanto por trabalhar de vez em quando também com o surreal e com elementos fantásticos. Ela já recebeu também 2 prêmios japoneses importantíssimos, no caso o prêmio Tanizaki e também o prêmio Akutagawa, que é uma homenagem àquele autor que eu falei logo no início do vídeo. Para quem quiser conhecer essa autora, eu indico bastante a leitura desse livro aqui, O Museu do Silêncio, da editora Estação Liberdade. Esse é um livro muito interessante que fala sobre a formação de um museu composto por peças que representam pessoas que já morreram. É bem legal esse livro, sabe? Vale muito a pena. Eu já cheguei até, inclusive, fazer resenha dele aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição para quem quiser assistir depois. O próximo da lista é o Junichiro Tanizaki, provavelmente um dos escritores mais famosos da literatura japonesa. O Tanizaki nasceu em Tóquio no final do século XIX, em 1886. É muito comum dividir a obra desse escritor em 2 fases bem distintas. Na primeira fase, quando ele ainda era bem jovem, temos um Tanizaki que mostra, através da sua obra, todo um fascínio pela modernidade, sabe? Pelas contribuições do Ocidente. A segunda fase, já mais velho, é quase o oposto, sabe? É quando ele se preocupa em expor, através dos seus livros, toda a riqueza da cultura e da tradição japonesa. Faz pouco tempo, inclusive, que eu fiz uma resenha de um ensaio desse escritor, um dos ensaios mais famosos que ele já escreveu, chamado Em Louvor da Sombra. Mas ele também publicou outros livros muito importantes, como As Irmãs Makioka e Amor Insensato. Outro escritor que vale muito a pena conhecer é o Haruki Murakami, um romancista e contista japonês muito conhecido hoje em dia. O Murakami nasceu em Kyoto em 1949 e se tornou, ao longo do tempo, um dos escritores japoneses mais traduzidos ao redor do mundo, para mais de 50 idiomas.
A obra desse autor sofre muita influência da literatura ocidental, mas também mantém várias particularidades que são bem fáceis até de identificar depois de ler vários livros dele. O Murakami trabalha muito com o fantástico, sabe? Ele apresenta uma realidade aparentemente normal, mas com pequenas alterações, com pequenos elementos que não fazem o menor sentido. Em linhas gerais, ele fala muito também de solidão, de relacionamentos, mas também trabalha muito com surreal e também muito com mistérios. Se você ainda não conhece os trabalhos desse escritor, eu fiz um vídeo recentemente com 3 sugestões de livros para começar a ler a obra do Murakami. Eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição para quem quiser ver. Mais um escritor interessante é o Kobo Abe, que nasceu em Tóquio em 1924 e que na verdade é um pseudônimo, né? Na verdade o nome dele é Kimifusa Abe. Uma linguagem mais surrealista, que trabalha com o irreal, é bastante presente na literatura japonesa, e pode-se dizer que o Kobo Abe é um dos maiores representantes desse estilo. Para muita gente é como se o Kobo Abe fosse uma espécie de Kafka japonês. A impressão que me dá é que os livros dele provocam um desconforto, sabe? Assim como os livros do próprio Kafka. Infelizmente, injustamente, sabe, tem pouca coisa desse escritor traduzido para o português. E os poucos livros que estão disponíveis por aí, sabe, para comprar, normalmente estão quase esgotando, o que deixa o preço bem acima da média. De qualquer forma, se for possível, leia esse livro aqui, O Rosto de um Outro, que é simplesmente genial, sabe? É uma espécie de ficção científica de um homem que tenta conseguir uma nova face. Esse eu ainda estou devendo resenha aqui pro canal, sabe? Logo logo vou preparar uma resenha dele por aqui. Outro autor que vale muito a pena conhecer é o Shusaku Endo, um dos autores japoneses mais premiados e mais interessantes, inclusive, que eu conheci recentemente. Esse escritor nasceu em Tóquio, curiosamente, né, um ano antes do Kobo Abe, em 1923. A obra dele, além de bastante autobiográfica, é também marcada por 2 elementos. O primeiro e mais importante é que ele trabalha muito a questão do contato, sabe, da troca entre Oriente e Ocidente. Em segundo, existe também uma preocupação muito grande com aspectos religiosos, principalmente com a forma como o homem lida com a própria fé. Eu deixo como sugestão o livro Silêncio, que fala sobre a experiência missionária e a perseguição aos católicos no Japão. Agora já estamos chegando no final dessa primeira lista. Outro autor japonês que eu não diria nem que vale a pena conhecer, mas que é fundamental, é um escritor chamado Yasunari Kawabata. Esse autor, sem dúvida nenhuma, está entre os grandes escritores, sabe, da literatura japonesa, principalmente por ter sido, né, o primeiro japonês a ganhar um Nobel de Literatura. Eu acho que poucos autores divulgaram tanto a cultura, a tradição e principalmente o funcionamento da sociedade japonesa como Yasunari Kawabata. Esse é um autor que preza muito também pela riqueza dos detalhes e que também fala muito sobre a condição das mulheres no Japão. Para quem não sabe, a editora Estação Liberdade fez um excepcional trabalho trazendo várias obras desse autor para o português. Ele escreveu vários livros interessantíssimos, sabe? Tipo A Casa das Belas Adormecidas, O Som da Montanha e Kyoto também, sabe? Que já tem inclusive resenha aqui no canal. O penúltimo autor que eu vou falar aqui hoje é o bastante famoso também Yukio Mishima, que nasceu em Tóquio em 1925. Pra ser sincero, só a vida do Yukio Mishima já daria praticamente um livro, sabe? Eu pretendo falar um pouco mais sobre ela aqui num vídeo, mais ou menos no estilo do vídeo do Edgar Allan Poe que eu fiz recentemente. Assim como o Kawabata, o Mishima também trabalha muito a questão da tradição japonesa, só que no caso sobre a decadência dessa tradição, sobre como vários valores estão se perdendo ao longo do tempo. E também sempre faz isso, né, com uma riqueza de detalhes muito grande. Ele também fala muito sobre a morte, sobre a ideia que temos dela, fala muito também sobre sexualidade, além de ter deixado, né, um legado enorme, tanto na literatura quanto no teatro e no cinema. Para terminar, uma autora da literatura japonesa contemporânea chamada Hitomi Kanehara, que nasceu em Tóquio em 1983. Ela se tornou em 2003 a mais jovem escritora japonesa a ganhar o prêmio Akutagawa, que é um dos mais importantes do Japão. Isso, obviamente, foi fundamental para dar destaque ao trabalho dessa autora. A sua obra é uma das mais diferentes e ousadas das que eu citei aqui hoje. No caso, o foco dela fala muito sobre crises de identidade e também fala sobre a vida de personagens, geralmente jovens, que são marginalizados, que são do submundo de Tóquio. A autora acaba também, consequentemente, falando muito também do processo de ocidentalização do Japão de hoje, né? Mostrando como o modo de viver está se alterando drasticamente por lá. Bom, é isso, espero que tenha gostado desse vídeo de hoje, desse vídeo com sugestões de escritores japoneses. E eu sei, né, que ainda faltam vários escritores importantes para falar, mas como eu falei anteriormente, esses vão ficar para uma próxima lista. Lembrando também que eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma lista bem grande com várias sugestões da literatura japonesa, sugestões relacionadas, né, com os autores que eu falei aqui hoje. E ao lado de cada livro citado eu vou deixar também o link da Amazon, então basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido no site da Amazon através deles que você ajuda o canal recebe uma pequena comissão.
Também não esquece de curtir o vídeo, que ajuda bastante o canal. Também se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você tem interesse, se você já leu algum dos escritores que eu citei aqui hoje, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais, principalmente aquele amigo que gosta ou quer conhecer um pouco mais da literatura japonesa ou da literatura asiática. Se quiser seguir também o Leia Pra Viver no Instagram e no Facebook, os links também estão aqui na descrição, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!